Olá, jovens, estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos falar hoje um pouco sobre a divisão celular por meiose. Eu sou o professor Gerson do Colégio Vitorino. Vamos lá? Na última aula a gente falou um pouco sobre a divisão celular por mitose, certo? Aprendemos que a mitose tem 4 fases: a prófase, anáfase, telófase e prófase, metáfase, anáfase e telófase, ok? Assim como a mitose, a meiose também possui essas 4 fases, só porque a meiose tem sua peculiaridade. Por ser uma divisão celular reducional, né, ela tem 2 fases, tem a meiose 1 e a meiose 2. Por que dizem que a meiose é um processo reducional, divisão celular reducional? Porque a célula inicial começa com 2 N de cromossomos, certo? E o resultado final vai ser 4 células N, com metade do número de cromossomos. Então, diferente da mitose, que faz uma cópia de si, né? Na mitose inicia uma célula 2N e termina com 2 células 2N, na meiose vai ser diferente, o resultado final. Inicia com uma célula 2N e termina com 4 células N. Certo? Vamos entender esse processo? Ok? A divisão ela acontece em 2 etapas, como eu falei anteriormente. Meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, como eu disse, passa pelas 4 etapas. Inicia-se a célula 2N, uma célula, né, que vai começar a fazer meiose, na chamada meiose 1. Ela vai ter um resultado final de 2 células N. Como isso acontece? Primeiro, ela vai entrar, temos lá a primeira fase, né, que é a intérfase. Duplicou o DNA, entrou em meiose 1. Primeira fase, prófase. A prófase da meiose 1 é dividida em 5 etapas. Certo? Em 5 etapas simples. Que é a leptoteno, zigoteno, pacteno, diploteno e diacinese, certo? Essas são 5 etapas simples. Em cada etapa tem sua peculiaridade. Na primeira etapa, na leptoteno, o cromossomo começa a se condensar, certo? Na segunda etapa, na zigoteno, é onde a célula ela vai estar se preparando para fazer o crossover. Que eu vou já explicar. Na terceira etapa, na pacteno, a célula vai fazer um crossover. O que seria esse crossover? Os cromossomos homólogos vão trocar informações genéticas. Então, os cromossomos vão se tocar e vão trocar informações genéticas, que é muito importante para dar variabilidade genética para a espécie, certo? Na próxima fase de diploteno, vai aparecer as quiasma, que é uma prova que aconteceu, né, realmente o crossover. E por último, a diacinese, que é onde o nucleolo se desfaz, a carioteca desaparece, né? E nós temos igual aconteceu na mitose, como eu expliquei na última aula. E vamos lá para metáfase. Na metáfase, os cromossomos vão se alinhar no plano equatorial pela fibra do fuso, certo? E os centríolos vão deixar os cromossomos aqui, ó. Observem. Então, os cromossomos vão estar em pares, ok? E a fibra do fuso vai deixar ele bem organizadinho aqui, certo? No centro. Então, na metáfase, os cromossomos estão altamente condensados, bem alinhados, para se preparar para a separação. Vamos para a anáfase 1. Na anáfase 1, diferente da mitose, onde o centrômero é rompido, onde as cromátides se separam, aqui não vai ter separação de cromátides, e sim separação de cromossomos homólogos. Quando a gente fala de meiose 1, a diferença crucial para saber a diferença de mitose e meiose 1 é essa daqui, separação dos cromossomos homólogos. Então, os cromossomos, eles não vão romper o centrômero, eles vão inteiros se separar, cada um vai migrar para um lado, né? Ok? Para quando for no final da divisão celular, cada cromossomo vai ter a metade, né, das informações genéticas. Na telófase 1, refaz o nucleolo, que se perdeu lá na prófase 1, lá na diacinese, e a carioteca, certo? Por fim, depois disso, dividiu-se, temos 2 células N, como eu expliquei aqui no início. Passou pelas 4 fases, as 5 etapas da prófase, dividiu-se, temos 2 células N, certo? Depois disso, ela fica em intercinese. O que seria essa intercinese? A célula descansa, depois dela fazer a meiose 1, ela dá uma descansada para prosseguir para entrar na meiose 2. Não terminou a divisão ainda. Então ela fez a meiose 1, descansou e vai entrar agora em meiose 2. Na meiose 2, as 2 células, resultado,
da meiose 1, vamos fazer divisão para poder dar o resultado final de 4 células. Para saber como é que acontece. Então, a meiose 2, ela é bem similar com a mitose. Por quê? Os processos que acontecem na mitose acontecem também na meiose 2. Na prófase, os cromossomos começam a se condensar, certo? O nucleolo e a carioteca se desfazem, igual na mitose. Apenas isso acontece, né? Importante lá. A fibra do fuso vai lá para o plano equatorial, juntamente com os centríolos, isso na prófase da meiose 2. Igual aconteceu na mitose. Comparação, certo? Passando-se para a metáfase. Na metáfase, os cromossomos alinhados no plano equatorial já não são mais cromossomos homólogos, vão vir só os cromossomos aqui, ó. Não vai ser mais os cromossomos homólogos, como na meiose 1, certo? Vão ficar no plano equatorial, se preparando para a separação lá na anáfase. Depois deles bem condensado, fibra do fuso pronta, houve rompimento do centrômero. Lembrando, o centrômero é o que vai unir as cromátides. Um cromossomo, né? Outro cromossomo. Então, ele uniu as cromátides, acontece o que? A separação das cromátides. Rompe-se o centrômero. Cada cromátide, cada perninha do cromossomo migra para um lado, certo? Isso vai acontecer tanto com essa célula como com essa célula. Por isso que o resultado final vai ser diferente do da mitose. E vamos lá para a telófase. Na telófase, vai voltar a reaparecer o nucleolo e a carioteca. O citoplasma se divide e vamos ter um resultado de 4 novas células, né, que foram produzidas pela meiose. Então, a diferença entre meiose 2 e mitose é só o resultado final. E o resultado final da mitose são 2 células 2N. E o resultado final da meiose são 2 células N. Ok? Qualquer dúvida, né, pause o vídeo, volte. Essa foi a nossa aula de hoje para vocês entenderem um pouco mais do processo de divisão celular por meiose. Lembrando, divisão celular por meiose é só para as células gaméticas, as células de reprodução. Divisão celular por mitose são para todas as células do nosso corpo, em geral. Células de tecido, órgão, ok? Até a próxima. Tchau.